This should be a moment in television history, because this program will bring together more places throughout the world than has ever been possible before. All You Need Is Love. Essa foi a música escolhida para o programa Our World, da BBC One, que foi a primeira transmissão internacional ao vivo, via satélite, da história da televisão, no dia 25 de junho de 1967. Um feito histórico que uniu mais de 400 milhões de pessoas simultaneamente. Lá em 67, o mundo parecia explodir em conflitos. E mesmo assim, os Beatles disseram: o amor basta. E disseram isso mais de 600 vezes. Isso mesmo. A palavra love aparece mais de 600 vezes na obra dos Beatles. Só na música All You Need Is Love são quase 100 repetições. É mais do que uma palavra. É um hino, uma convocatória, um chamado. No 7º episódio do podcast Beatlemania Cearense, o amor é o fio condutor. Convidamos fãs dos Beatles para responder a uma pergunta simples, mas poderosa. Você tem uma história de amor pelos Beatles? As respostas vieram em forma de lembranças, confissões, encontros marcados pela música, paixões que atravessam décadas e até histórias em que os próprios Fab Four parecem ter sido cupidos, conselheiros ou trilha sonora de momentos inesquecíveis. Beatlemania Cearense é uma série documental que homenageia e celebra a comunidade beatlemaníaca do Ceará. Te convido a ouvir as vozes das principais personagens das 3 fases da Beatlemania Cearense: os anos 60, os anos 90 e os dias atuais. Conversei com músicos, professores, produtores, jornalistas, youtubers e muitos fãs. E juntos, vamos embarcar nessa jornada mágica e misteriosa do amor do cearense pelos Beatles e tudo o que eles transformaram. Todos os links dos áudios, a lista dos entrevistados e a tradução dos trechos em inglês estão disponíveis na descrição, assim como o link para o e-book com o acervo fotográfico. A produção, o roteiro e a locução foram feitas por mim, Jamie Barteldes, e a edição e produção musical foram feitos por Raio de Sol no estúdio da Rock and Roll Produções. E se você quiser conhecer um pouco mais sobre essa pesquisa, é só seguir o perfil Beatlemania Cearense no Instagram. O podcast Beatlemania Cearense é um produto cultural da pesquisa Now and Then, o legado da Beatlemania Cearense, com o apoio da Secretaria de Cultura do Estado do Ceará, Secult, por meio da Lei Complementar Paulo Gustavo, número 195/2022. A espinha dorsal do episódio é a entrevista com Vera Santiago, professora e pesquisadora da UES, tradutora e colaboradora do Frequência Beatles. Escolhi conversar com a Vera porque, além de ter vivido a beatlomania cearense desde os seus primórdios, lá no início dos anos 60,
ela também é, sem dúvida, a pessoa mais apaixonada por Beatles que eu conheço. Alguns trechos da conversa com a Vera já apareceram ao longo da série, mas aqui suas respostas estão na íntegra. Lembra do tal ET? Aquele ser imaginário para quem pedia explicações sobre os Beatles em quase todos os episódios? Pois Vera também tem uma resposta para ele. E aposto que até o fim desse podcast, nosso amigo alienígena já terá virado bitomaníaco de carteirinha. Acho que eu vou pegar a deixa do Danny Boyle, né? Como seria o mundo sem os Beatles, né? E a gente viu, né? Não teríamos várias coisas, né? O que eu diria para ele sobre os Beatles, né? Que foi uma banda que foi a primeira em tudo, né? Foi a primeira a ter 4 músicos, a ter quatro músicos, 4 cantores. 4 músicos, eu digo tocando, porque às vezes, na época, era uma banda, era uma orquestra tocando e o músico lá, né? Mas, principalmente por serem do interior da Inglaterra, considerada, assim, uma parte da Inglaterra, por ser uma cidade portuária não muito importante, né? Mas que tocaram os corações do mundo inteiro. Primeiro da Inglaterra, depois dos Estados Unidos e depois do mundo inteiro, né? Então, assim, quando você toca o coração de tanta gente, alguma coisa você deve ter. Como a gente não explica o amor, o que eu poderia dizer para eles é: inspiraram amor, né? Por vários e vários motivos, né? Por motivos técnicos, como eu já falei, né? Mas por motivos temáticos, por terem crescido junto com o mundo, né? Começaram com umas musiquinhas de amor, né? Em que a melodia era o diferencial, e partiram depois para as letras, para melodias, para experimentações, à medida em que foram crescendo. É tanto que com 28 anos, né, ainda muito jovens, já eram adultos, né, musicalmente. A Caroline Medeiros, baixista da banda Come Together, enxerga esse processo de amadurecimento dos Beatles como um espelho do nosso próprio amadurecimento. Chegaria com calma, falava assim: eu posso chamar o extraterrestre de ET Bilu? Pode, Carol, fica à vontade. Chegaram assim: olha, senhor ET Bilu, aqui é a discografia dos Beatles, mas aqui, no meio dessa discografia, vai ter outro lapso temporal. Então, quando você chegar na metade, eu vou ter que te explicar tudo de novo, porque vai ter uma revolução aqui, entendeu? Eu teria que ter muita paciência. Mas eu explicaria com todo amor do mundo, como todo bitomaníaco faz, né? E assim, apesar de eu não gostar muito do Iê, 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 a gente tem que entender que é uma fase extremamente importante, e a gente entendendo essa fase do Iê, 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 a gente consegue, como é que eu posso te falar? A gente consegue ir construindo, né, desenrolando a narrativa das outras fases, que quando a gente também leva para a nossa vida pessoal, a gente vê que tem tudo a ver com a gente, com o nosso amadurecimento como pessoa, né, como ser humano. Até porque quando eu comecei a gostar de Beatles, né, de fato, não faz muito tempo, eu sempre conheci Beatles desde criança, sabe? Mas eu não vou mentir para vocês que a minha banda de infância que abriu as portas para o rock para mim foi Guns N' Roses. Nada a ver, né, com Beatles. Nada a ver. Depois eu fui crescendo, fui gostando do grunge. Aí teve um dia que eu estava extremamente distraída e fui procurar alguma coisa na Netflix. E o que foi que eu achei? Um documentário do George, que estava lá disponível, de George Harrison, Living the Material World. Aí eu pensando assim, vou ver isso aqui. Fui ver de um modo assim mais descontraído possível. Isso foi em 2018, tá? Fui ver de um modo mais contraído. Aí eu olhando assim, rapaz, eu gostei disso aqui, viu? E pronto.
esse documentário aí foi o ponto de partida para o que eu sou hoje. Porque conhecer Beatles me transformou também como pessoa. Pode até parecer que Guns N' Roses nada tem a ver com os Beatles, mas não podemos esquecer que eles gravaram Live and Let Die, do Paul McCartney, numa versão que muita gente conhece mais até do que a original. Às vezes, a versão fica tão famosa que a original corre o risco de soar como cópia, como conta Fernanda Meirelles. Tinha um cara que estava tocando Norwegian Wood no violão, lá no CH da UES. E eu conhecia Norwegian Wood porque alguns amigos tinham gravado fitinhas para mim, porque eu quero conhecer os Beatles, grava aí. Aí vinha The Best Of, nas fitinhas cassete, eu ficava ouvindo, e tinha Norwegian Wood, beleza. Aí esse mesmo cara começou a tocar Obladi Oblada. Aí eu disse, legal, Patufu, né? Aí ele, ha, claro que não, isso é Beatles. Aí eu, ha, claro que não, isso não é Beatles, isso é Patufu. Beatles é uma banda séria. E na vida da Vera não foi diferente. Ela primeiro se apaixonou pelas versões da Jovem Guarda, ainda na adolescência, e aos poucos foi conhecendo os Fab Four. E na tua vida, como foi que os Beatles entraram? Na minha vida, eles entraram quando eu era criança, mas via Jovem Guarda. Eu era fã da Jovem Guarda, fã das músicas que eu achava que eram dos cantores da Jovem Guarda, principalmente do Renato e Blue Caps, né? Tinha também um desenho animado com os Beatles, com as músicas dos Beatles, que eu dizia assim, nossa, os Beatles cantam as músicas do Renato, né? Então, quando eu tinha 13 anos, 3 anos depois que eles eram separados, aí começou a paixão, por causa do inglês, por causa das músicas que eles cantavam. Eu já sabia as músicas deles antes de saber o que é que diziam. Eu tinha um caderno, né, com as letras dos Beatles, e aí eles foram entrando, e nunca mais saíram. Então, eu me sinto, na verdade, agora, não é, já na terceira idade, como eu me sentia quando era adolescente. Eu acho que essa é a questão mais importante dos Beatles na minha vida. E de I Should Have Known Better para Deixa essa boneca e vem brincar de amor, a distância era grande, né? Foi bem engraçado, né? Porque as letras elas cantavam elas harmonizavam, né, com a melodia, não queriam dizer nada, mas ele teve esse impacto. Tá diferente, mas só que as músicas dos Beatles nessa época as letras também eram bobinhas, né? Não tanto quanto as traduções, não é? Mas elas não eram a questão mais importante, né? Mas mesmo assim, o que a gente vê hoje em dia é que são essas músicas dessa época, né, que são as mais impactantes, porque são as mais conhecidas e são aquelas que entraram, né, mais de perto no coração das pessoas, como She Loves You, como I Wanna Hold Your Hand, e outras canções, não é, mais populares dos Beatles, né? Mas eu acho que foi um impacto grande, né? E coincidentemente tornou-se minha profissão, a tradução, né? Eu sou tradutora, e isso, na verdade, eu acho que influenciou, né? Porque tem uma coisa também, quando você traduz uma letra de música, uma coisa chamada cantabilidade, que a letra precisa harmonizar com a melodia. Então, muitas vezes, né, isso foi feito na Jovem Guarda para inclusive, tratar dos temas da época, dos temas queridos da época, e também para casar com as melodias, né, até então.
Mas eu acho que a Jovem Guarda, mesmo com essa questão das letras, ela apresentou ao Brasil os Beatles. E nessa época não tinha internet, os discos chegavam digamos assim, os discos dos filmes chegavam numa velocidade de tartaruga, né? Tanto que aqui o Concerto para Bangladesh só foi exibido em 1975, ou pelo menos eu só tive acesso em 1975, né, nos cinemas, e mesmo assim nos cinemas especiais. Então, eu acho que a Jovem Guarda fez esse papel, né, de apresentar o mundo aos Beatles, né? É claro que ainda hoje tem colegas, né, que continuam fiéis à Jovem Guarda e aos Beatles, mas eu confesso que agora só os Beatles. Bom, quando os Beatles estouraram no mundo, o Brasil vivia uma ditadura militar, né? Então, como foi essa chegada das músicas dos Beatles? Eles passaram, obviamente, por letras mais bobinhas. Elas já eram bobinhas, mas elas ficaram meio que mais bobinhas aqui, né? As músicas foram chegando nas complexidades com o passar do tempo. A Jovem Guarda foi conhecida, né, como estando, digamos, sendo alienada em relação ao que estava acontecendo na época, né? Roberto Carlos, inclusive, foi muito falado que Roberto Carlos era alienado, né? Mas eu acho que foi uma maneira de sobreviver, né? Inclusive, Roberto Carlos fez aquela canção, né, Debaixo dos Caracóis dos seus cabelos, pro Caetano Veloso, quando esteve em Londres, e o Caetano chorou, né, quando ele cantou As Curvas da Estrada de Santos, e ele fez essa canção. Eu acho que tinha já, dentro de todos os músicos da Jovem Guarda, essa questão, mas na época era difícil se contrapor, não é, à ditadura, né? E com isso os Beatles conseguiram chegar no Brasil sem essa censura. Isso. E a maioria das pessoas também não sabia inglês, né? Nessa época, pouquíssimos cursos de inglês. Eu lembro que eu entrei na cultura britânica, né, em 73, e assim estava começando esse boom dos cursos de inglês, né, principalmente um curso público como das casas de cultura da UFC. E eu acho que isso também ajudou, não é? Mas mesmo assim tem muita gente, muitos fãs dos Beatles, que não sabem as letras, né? Daí, embora o quadro Letras Comentadas do Frequência tenha sido muito criticado, né? Esse saber o que diz a música dos Beatles, acho que ainda é para muita gente, né, que gosta dos Beatles, mas que não sabe inglês. Embora a barreira do inglês não tenha impedido que os Beatles ganhassem o coração dos brasileiros, eles motivaram muitas pessoas a começar a estudar e a aprofundar os estudos em língua inglesa. Foi assim comigo. Embora a influência de um pai norte-americano, ter estudado no IBEL, ter cursado letras em inglês, tenha obviamente contribuído para que hoje eu seja fluente no idioma, meus primeiros e mais marcantes professores, sem dúvida, foram os Beatles. Querer entender mais sobre as letras das músicas também ajudou o Gustavo Fitterman, produtor do canal do YouTube Beatles Bible. E a gente fala mais sobre o canal no episódio 8. Eu sinto que eu não teria a fluidez e o conhecimento que eu tenho hoje com o inglês se não fossem os Beatles. Eu digo que uma paixão com música e com filmes, ela é muito importante nessa assimilação, porque você acaba querendo aprender, né? Através dessa paixão, o que ele está falando? O que significa Maxwell's Silver Hammer? E no meu caso, eu não tive acesso a algo mais formal. Eu fui autodidata, com anos e anos ouvindo Beatles e também outros filmes, séries e outras músicas. E de repente, ano após ano, eu me vi
entendendo mais e sabendo cantar, né? Porque no começo, eu lembro quando eu era criança, era mais aquele inglês imbromation, né? E é muito legal você entender o que ele está falando e também o contexto, porque para você não é só a língua, também você tem que entender a cultura, e às vezes o que ele quer dizer não é o que é óbvio, o que você imagina que ele quer dizer, né? Pois é, Gustavo. Muitas vezes o significado da letra não é o que imaginávamos ser. E às vezes os Beatles faziam isso de propósito, como nos lembra Vera Santiago, que, embora não tenha começado a estudar inglês por causa dos Beatles, aprofundou seus conhecimentos na língua inglesa através deles. Mas, assim, foi realmente sentir que estava aprendendo inglês quando comecei a entender as letras. E entender essas letras também tinha que entender o contexto. Então, no começo eu entendia todas muito bem, né? Mas a partir acho que do Rubber Soul em diante, você tem que entender o contexto, senão você não consegue entender, né? Eles misturavam uma música com a outra. O John Lennon fez a canção I'm the Walrus, né, para se contrapor aos professores da Quarry Bank School, onde ele estudou, que os professores tinham horror a ele. Aí ele descobriu que os professores estavam usando a música dele para ensinar literatura de língua inglesa. Aí ele fez essa canção maravilhosa, sem letra ou com letra, que você pode entender de várias maneiras diferentes, né? Então, isso levou um tempo, né? Levou um tempo para eu, mesmo professora de inglês, entender, né? Os Beatles, né? Quer dizer, entender os Beatles a partir do Rubber Soul é bem mais complexo, né? Como Norwegian Wood. Mas o que tem a ver uma música de essa madeira norueguesa? Depois que eu fui entender que era madeira do quarto da mulher, ou da sala da mulher, que ele estava tendo um caso na época, né? Então, a complexidade da música dos Beatles. Agora eu vou citar o Paul. Ele diz assim: que está lá nem sempre a minha experiência junto com a de várias outras pessoas, e como eu quero me expressar naquela situação, como Blackbird. Mas que música mais sem graça esse negócio do Blackbird. Aí, quando você vê que foi por causa de um episódio, né, de racismo dos Estados Unidos, que ele fez toda uma canção, e o Blackbird Fly, né, o pássaro preto, acho que é o Merrill, voa, né, são e deixem os Merrills livres, né, você só está esperando o momento para ser livre, era a respeito dos negros, né. E as músicas dos Beatles são muito boas de usar em sala de aula, como conta a professora de inglês da Casa de Cultura Britânica da UFC, Jocely Pinheiro. Ela leciona lá há quase 3 décadas, sempre trazendo canções dos Beatles, tanto para trabalhar aspectos gramaticais da língua inglesa, como também para passar adiante o prazer que é cantar em inglês as músicas dos Fab Four. Então, gente, na porta da sala 10 da CCB, que é onde eu dou aula, tem uma foto grande dos rapazes de Liverpool. Eles ficam permanentemente lá, dando essa energia beatlemaníaca para as nossas aulas. Geralmente, no semestre 1, a primeira canção que nós trabalhamos dos Beatles é Hello, Goodbye. Até porque ela é simples, ela é gostosa, e eu trabalho também os sons da língua inglesa, né? Os símbolos fonéticos. A gente vai lá, a gente ouve a música e vai procurar os sons, ou, ei, yeah, e aí os alunos vão ouvindo a canção e buscando os sons mais básicos que eles estão aprendendo da língua inglesa.
Beatles é uma coisa assim que sempre faz parte e vai fazer parte. E mesmo os alunos que não conhecem muito a banda ou nunca tiveram assim um contato mais próximo, eles começam a curtir, não é? Pelo menos durante a aula, o momento é leve, é gostoso. E às vezes um ou outro diz assim, minha mãe gosta dessa canção, meu avô curtia essa canção, mas eu nunca tinha me tocado no que ela diz e tal. E aí alguns começam depois a ouvir, né? A ouvir Beatles e diz assim, comecei a curtir mesmo, foi depois da aula de inglês que a gente teve contato com a letra e tudo mais. Na verdade, eu sou uma pessoa que acho que as canções em inglês têm que fazer parte da aula porque é gostoso cantar em língua inglesa. Eu sei da importância da gente usar uma canção para aprender gramática, vocabulário e tal, mas eu estou num momento do meu ensinar em que eu acho que o prazer tem que ser o mais forte, sabe? A gente tem que ter prazer em estar em sala de aula. E Beatles dá prazer. O momento Beatles traz esse prazer, independente da gramática, do vocabulário, do som, da entoação. É o momento em que a gente sente prazer em estar desfrutando de uma outra cultura, de um outro idioma, de uma outra forma de ver o mundo, não é? E isso para mim é o mais massa. I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them, and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. And Paul McCartney, if you are listening. Adrian from Brooklyn loves you with all her heart. Não é interferência de áudio. Esse som estridente, essa gritaria sem fim, era parte constante dos primeiros anos dos Beatles, enquanto eles ainda se apresentavam ao vivo. Adrian, do Brooklyn, virou símbolo desse amor ensandecido e incondicional. Décadas depois, em 2023, Paul McCartney gravou um vídeo carinhoso convidando Adrian para visitar sua exposição fotográfica no Brooklyn Museum. O que Paul ou sua equipe não sabia é que Adrian havia falecido em 1992, aos 41 anos. Mas mesmo sem ter vivido para receber o convite, Adrian representa um tipo de fã que marcou para sempre a história de amor do mundo com os Beatles. Aquela que ama com todo o corpo, que amam gritando. No documentário Beatles 64, algumas dessas mulheres são entrevistadas e explicam o porquê de tanto barulho. Gritar era uma catarse, uma resposta visceral, não verbal, ao impacto dos Beatles em suas vidas. Mas, como lembra Vera Santiago, não eram só mulheres que gritavam. Eram homens e mulheres, todos movidos pela mesma emoção. Os homens e as mulheres, só que as mulheres gritavam mais. E tem um episódio, né, no estádio de Liverpool, né, numa partida de futebol, que eu não vou me lembrar quem era, o estádio inteiro cantando She Loves You, né? E a maioria de quem frequenta os campos de futebol são homens, né? Agora bem menos, né? Agora está mais ou menos igual, mas naquela época sim. E aconteceu uma coisa engraçada quando eles foram a Paris, o Ringo é que diz, né, que eram os homens que gritavam e não as mulheres, né? Então, na verdade, nós gritávamos mais alto, mas foi sempre homens e mulheres, né? Foi sempre homens e mulheres, tocou os corações primeiro de Liverpool, né? Depois depois de Hamburgo, né? Teve Hamburgo e depois Londres, né? E de Londres saíram para o mundo, né? Embora Adrian tivesse uma predileção especial por Paul McCartney,
E mais na frente, conheceremos a predileção de Vera Santiago por George Harrison, a imagem dos 4 Beatles era tão potente que para algumas pessoas eles eram um só, como conta Fernanda Meirelles, que foi a artista responsável pela fanzine da Festa do Frequência Beatles de 2023, lá na Estação das Artes. Você falou no fanzine, né, que eu achava que os Beatles eram todos uma pessoa só, né? Então, quando o John Lennon morreu, eu tinha 4 anos. Meu irmão tinha discos do John Lennon, mas ao mesmo tempo eu assistia os filmes. Já passava Febre de Juventude na Sessão da Tarde, eu acho, e depois aparecia o Yellow Submarine. Então, era um desenho. E todos estavam sempre iguais, então eu não sabia se eles eram de verdade, né? Ou se eles eram atores, ou se eles eram um desenho animado, ou se eles eram super-heróis, e todos eram o John Lennon. E aí, pois era. Para Vera, no começo, as vozes se confundiam. Quando comecei a gostar dos Beatles, só quem aparecia era a dupla, Lennon-McCartney. É tanto que eu nem reconhecia a voz de um e de outro, comecei a reconhecer quando eu comecei a reconhecer a voz do George, né? E a voz do Ringo, muitas vezes eu achava que quem cantava Yellow Submarine ou quem cantava With a Little Help from My Friends fosse um dos dois, Lennon ou McCartney, né? Mas assim, foi John Lennon e Paul McCartney, né, juntos, né? Que me levaram mesmo para dentro dos Beatles. Eu achava que eram os dois, o George era o guitarrista e o Ringo o baterista, né? Isso ficou claro depois que não eram, né, da formação, mas foi John Lennon e Paul McCartney, né? Tanto pelo volume no começo dos Beatles, quanto eles se revezavam nos vocais, e eu não sabia porquê, agora a gente já sabe, né, que apesar das músicas serem Lennon McCartney, era de um ou de outro, ou mais de um do que de outro, né? Então esse reconhecimento foi imediato, né? Depois do reconhecimento de cada um deles, Vera nos conta sobre o amor dela por cada Beatle. Começando por Richard Starkey, ou como ele ficou mundialmente conhecido, Ringo Starr, com 2 R's no final. Eu acho que foi o Jô Soares que perguntou para o baterista do Paralamas, esqueci o nome dele, João Baroni. Perguntou para o João Baroni. Ele disse assim, o Ringo vem, ele é fraquinho, não é? Nossa, levantou a bola para o João Baroni dizer, né, que era um dos melhores bateristas, que sem o Ringo não existiriam várias batidas, talvez não existisse os Beatles. Aí eu voltei para o início dos Beatles, quando estavam os 3, não é, considerada a força criativa dos Beatles, e o Ringo não é? Em 62 o Ringo entra e os Beatles estouram. Então isso foi muito mais do que uma coincidência, né? Da criação do Ringo na bateria, né? Não sei explicar muito bem, mas tivemos um Café com Beatles com o Marcos, né, mostrando a virtuose do Ringo, que é canhoto, mas aprendeu a tocar com a mão esquerda. Eu achava que era só a batida que era igual. A gente viu que ele criou uma própria estratégia, né, estratégia que ninguém conseguiu, talvez, repetir. Mas, assim, dos outros, como músicos, sempre tem o melhor. Mas na bateria, o Ringo é sempre considerado o melhor baterista, né? No episódio 5, o baterista Marcos Rabelo comenta sobre o que o Ringo trouxe de novo para a bateria do rock and roll. Ringo é um baterista único, sem dúvidas. Mas a gente precisa falar sobre a voz do Ringo. Minha mãe me contou
que me colocava para dormir com a última música do álbum branco, Good Night, cantada por ele. E até hoje eu bocejo quando escuto essa música. A voz do Ringo é grave, doce e inconfundível. A voz dele tem esse jeitão meio de avô, meio de amigo de bar, e virou marca registrada de carisma e bom humor. Bom, falamos do John, vamos para ele? E aí, quem Sim. é John Lennon para a Vera Santiago? John Lennon é, digamos assim, talvez o porta-voz dos Beatles, a pessoa que fala pelos Beatles, né? E que, na verdade, depois, não é, que ele da separação, ele entrou na campanha pela paz mesmo, né, lá quando foi para Nova York, acabou perdendo a vida, provavelmente por causa disso, né? Mas, assim, um letrista rebelde, mas super talentoso. Então, de fazer canções como essa que eu disse, o I Am The Walrus, conseguir fazer aquela super canção, como é que se diz, de vingança contra os professores da Quarry Bank, mas ao mesmo tempo com muito talento, um cara que consegue fazer uma canção como Lucy in the Sky with Diamonds a partir do desenho do filho. Se você for olhar o desenho do Julian, é exatamente a letra da canção de Lucy in the Sky with Diamonds, de ler uma página de jornal como a Day in the Life e fazer aquela super música, né, que foi a Day in the Life, né, e ao mesmo tempo comentários, né, sobre as reportagens, sobre o filme dele da época How I Won the War, né, e por último aquela do cartaz. Ele vê um cartaz de um circo, né, um cartaz antigo, e fazia For the Benefit of Mr. Kite, né? Se você também colocar a música e estiver olhando o cartaz, você vê. Então, assim, isso é só a metade do John, né? Tanto na sua carreira solo como nos Beatles, né? Fez canções memoráveis como Imagine, né? Que fugiu totalmente do estilo dele, né? Todo mundo achava que era muito melosa, mas a questão ali ele foi muito mais contundente na questão da paz do que qualquer outro, né? Inclusive tinha um dos papáveis que era, eu acho que era o cardeal Tagle, Antônio Tagle, acho que das Filipinas, né? Que apareceu num vídeo cantando Imagine. Aí uma pessoa disse assim, como é que um padre, né, um cardeal pode falar que não tem religião? Disse, não entendeu a letra de Imagine, né? Que ele disse que nada separa do amor, né? Nada separa a fraternidade, nem religião, nem país, que é o que a gente está vivendo agora, né? Quer dizer, John Lennon foi praticamente profético. Então, o que ele disse em 1970, ou 71, continua, né? Então, eu acho que a voz mesmo mais potente dos Beatles, né? Por causa desse sentido da paz. Ele entrou nas campanhas pela paz, né, quando foi para Nova York, mas contribuiu muito mais que isso. Como ele tinha voz, né, esse movimento foi para o mundo inteiro. E agora, esse movimento era mais nos Estados Unidos, por causa da corrida armamentista, guerra do Vietnã, etc. Mas a gente está vendo agora as consequências disso, o que é que esses visionários viram, né? E a importância, né, da música do John Lennon, que inclusive já começou dos Beatles, do Revolution, né, disse que vocês querem pegar em armas, podem me deixar de fora, né? A revolução dele, segundo ele, era a revolução pelo amor.
Antes da gente passar para o Paul, eu queria um recorte histórico de como foi o impacto do assassinato do John Lennon em 1900. Nossa, foi incrível, né? Foi assim, eu nunca senti uma dor tão grande, ainda hoje já tenho vontade de chorar. Aqui eu precisei parar a gravação para que a Vera recuperasse a voz embargada pelo choro. Foi uma dor muito grande, né? Foi assim, principalmente porque uma pessoa que lutava pela paz, essa pessoa recebeu um tiro, né? Justamente por ser essa pessoa. Porque o assassino, ele queria, na verdade, matar alguém famoso. Parece que estava o presidente dos Estados Unidos, vários artistas, ele escolheu o John, né? Para poder ficar famoso, que acabou não ficando. Houve um boicote realmente do mundo inteiro sobre isso, né? Mas para mim foi assim difícil entender como é que alguém mata uma pessoa tão importante, tão amada. E Vera, como foi no Brasil? Como que você acompanhou assim, a cobertura midiática dos próprios fãs? Nessa época, tinha fã-clube ou você fazia parte Você tinha um grupo de amigos que gostava de Beatles? Ou o seu gostar de Beatles era mais individual? Como que você viu esse impacto aqui no Brasil? Eu tive uma amiga, Eugênia, né? Nós começamos a ser bitomaníacas juntas, né? E várias outras pessoas, mas houve uma campanha muito grande, houve uma repercussão muito grande na televisão. Eu lembro que o Jornal Nacional, né, eu fiquei até impressionada, falou, não é, sobre o assassinato, mas principalmente, diferentemente do que foi a cobertura da morte da Elis Regina, o assassinato estava lá, mas principalmente a carreira do John Lennon. Quem foi o John Lennon, né? Todas as revistas Veja, Isto É, né? Eu me lembro que a capa de uma delas, não sei se foi a Time, foi Quando a Música Morreu, né? Então foi realmente muito impacto, né? Muito impacto. Eu lembro que eu recebi muitos pêsames, né? Porque todo mundo sabia, né, que eu iria, e para mim ia ser bastante difícil, né? Recebi muitos pêsames, gente se sentindo muito por mim, né? Então foi um luto realmente, né, difícil. Eu lembro que eu saí, eu vou para o cinema, eu fui assistir aquele filme All That Jazz, claro que eu detestei, né? E eu não ter ido, mas assim, eu queria me desviar um pouco do assunto. Foi da Time, When the Music Died. E eu tenho essa revista na época, né? Foi uma coisa, foi algo muito impactante, né? E a gente acompanhou também pela televisão lá a vigília, né, que a Yoko fez no Central Park, e foi realmente complicado. Eu lembro que teve gente que se matou, tem sempre aquelas... teve gente que se matou, que não entendeu. Eu acho que estava esperando talvez uma razão, mas foi realmente, para mim, foi muito difícil. Bom, já que estamos falando de amor, talvez o Beatle que mais fale de amor, que seja o mais romântico dentre todos eles, é o nosso querido Paulinho, né? Isso. Quem é Paul McCartney pra ti? O Paul foi o meu primeiro favorito, né? Era o bonito, que na verdade ele ficou conhecido como Beatle bonito, né? Que ele realmente é muito mais que isso, né? Ninguém precisa nem falar. Mas o Paul McCartney foi o meu primeiro Beatle favorito. Foi o Beatle que eu consegui ver os Beatles ao vivo, né, em 1990, que eu achei que nunca veria, né? E foi o Beatle que teve uma carreira, digamos assim, mais longeva, né?
E muitas das canções dele, né, são de amor, mas muito de amor pela humanidade, né, como Pipes of Peace, como ele contando histórias, né, como foi a história de She's Living Home, que na época era as pessoas saindo de casa, né, Blackbird, como eu já falei, não é, sobre os direitos humanos, né, uma outra que eu gosto bastante, que é Silly Love Songs, que começaram a falar, né, que ele só fazia música, mas eu acho que foi pro John, né, que ele só fazia essas músicas bobinhas de amor, não são, né, Maybe I'm a Mace, é uma coisa incrível, né, é uma super letra, é uma super melodia, e ele consegue juntar histórias, né, como eu disse, criar histórias, e eu acho que compor muito com John Lennon, porque a Day in the Life é sobre um dia, né, na vida do jornal, e ele tinha uma outra música que ele coloca, né, ele se levanta, um despertador, ele se levantando, saindo da cama, entrando e saindo direto para o trabalho, que casou muito bem com a Day in the Life. E tantas outras canções maravilhosas, né? Tem uma que o Brasil ama, né? Que todo mundo diz que é uma canção boba, que é Tomorrow. Eu amo Tomorrow e amo o disco Wildlife, né? Que foi um dos primeiros discos dele, aquela capa maravilhosa, a banda Wings no meio da natureza, né? Eu gosto demais, e Band on the Run, né? Que mesmo antes de Band on the Run, eu gosto bastante da carreira solo, né, do Paul, e de tudo que ele já fez para agora, com 83 anos, né, continua fazendo shows, fazendo felizes todas as pessoas. Provavelmente deve ser uma rotina de entrega, né, de alimentação, exercícios e várias outras questões para continuar fazendo os shows maravilhosos que ele faz, né? Então eu acho que o Paul McCartney digamos assim, o músico, né, mais longevo, né, da atualidade, e que ele continua tocando os corações, apesar dos críticos dizerem que a voz dele não tá boa. Eu digo, imagine se tivesse, né? Que a voz dele não tá boa, que é isso, que é aquilo, mas de quanto ele continua, né, atraindo a várias gerações. Eu tenho uma colega que diz, eu não sou fã dos Beatles, eu sou fã do Paul. Além das músicas, o Paul também se envolve, como você falou, de muitos amores, né? Ele também se envolve na causa do amor pelos animais, né? Sim, dos animais e pela alimentação vegetariana, né? Ele se envolveu muito na campanha do Segunda-feira Sem Carne, que eu encampei antes de ser vegetariana, né? Porque disse, não, vamos ver como é, né? Fiz muitos anos. E quando, por causa da minha diabetes, eu precisei realmente entrar na alimentação vegetariana, foi fácil. Eu acho que é uma super campanha, né? Tem um vídeo dele falando sobre isso, da matança dos animais, como é que os animais são criados, né, em cativeiro para serem mortos. Assim, uma narração bastante contundente, imagens bastante contundentes. Eu acho que foi num dos muitos lançamentos dele que vem esse documentário, né? Então eu acho que é uma campanha super bacana. Ele não era, né? Nem ele nem a mulher, mas os filhos, os netos, todos são vegetarianos. E eu acho que é importante, é uma voz importante, né? Aí, diferentemente dele, eu não posso andar com um chefe vegetariano. E geralmente eu sofro muito nas viagens, né? Ou então quando eu vou sair com pessoas, fica todo mundo preocupada, né, com a ET, que não come carne, né? Mas assim, é importante, eu acho que é uma campanha importante, né? Para mim foi importante, né?
por exemplo, teria sido muito mais difícil para mim, ou talvez eu nem tivesse achado esse caminho se não fosse Paul McCartney. Então, eu acho que ele resistiu também à alimentação vegetariana. Quando foi para a Índia, eles riam bastante, tiveram que passar um mês comendo uma alimentação vegetariana em Rishikesh, na Índia, né, lá num dos encontros que tive com o Maharishi. Mas depois todos eles se tornaram, acho que ele, sei lá, na década de 70, uns 3 ou 4 anos depois, se tornou vegetariano e um militante vegetariano. Eu acho que para nós, fãs dos Beatles, foi muito importante, pelo menos para mim foi muito. E agora chegamos Last but not least. no seu amor, no nosso amor, né? Isso. Também sou muito apaixonada pelo George. E aí, George Harrison? Como eu disse, no começo era Paul, né? Aí a minha amiga Eugênia assistiu o concerto para Bangladesh antes, né? Disse, você vai mudar também, vai mudar de Beatle. Eu disse, de jeito nenhum não é o Paul. Ela disse, a única coisa que eu não gostei do filme foi um cara com a voz pelo nariz, no Bob Dylan, né? E aquela música indiana no começo, né? E eu amei as duas coisas, né? Mas amei principalmente conhecer o George Harrison. Na verdade, eu não o reconheci de ponto, né? Ele estava totalmente diferente. Então, na minha cabeça era aquela imagem juvenil de 21 anos, né? E aí, cantando aquelas... Aí foi que eu conheci várias das músicas do George, né? Tanto do All Things Must Pass, quanto das músicas que eram deles, dos Beatles, que entravam para mim, mas não tinha muita consciência que era do George. Então, aí, realmente... foi um casamento espiritual, eu acho, sabe, assim, o tipo de pessoa que eu sou, né, o tipo de buscas que eu faço são bem parecidas com a do George, né. As letras do George me dizem muita coisa sobre mim, né, sobre o que eu penso, sobre como me colocar no mundo, né? Então acho que por isso que ele me toca tão fundo, né? Ele me toca tão fundo e realmente minha colega tinha razão, Eugênia. Virei casaca mesmo, né? Assim, amo todos os Beatles. Agora eu vou usar uma frase da Astrid. Eu tenho um preferido, mas eu amo os três do mesmo jeito, né? Mas realmente o George tem um lugar especial no meu coração. Bom, assim como o Paul te influenciou no vegetarianismo, o George também te influenciou na meditação. Inclusive, eu demorei bastante a ser meditante, porque um dos que estavam lá em Rishikesh, um tal de Magic Alex, começou a falar mal do Maharishi, etc, que o Maharishi estava dando em cima das atrizes lá que estavam no Rishikesh, estava em Rishikesh, né? É no ashram, né, que eles chamam. E aí, mas aí minha irmã foi antes de mim, uma prima minha antes de mim, né? E aí eu resolvi entrar, né, fazer a meditação transcendental numa época bem difícil da minha vida, né? E aí foi que aí eu vi que eu era George 100%, né? Porque faltava isso, né? O George foi muito mais para a questão espiritual, né? O Paul fez bastante campanha pela alimentação vegetariana, que o George não fez, nem teve tempo né? Mas o George foi a questão espiritual, né? Alcançada por maneiras diferentes, não só pela mesma questão, por ter uma religião, mas por falar em espiritualidade, né? A gente se vê, né, como matéria e como espírito, né? Foi o George também que, de uma certa maneira, me aproximou do espiritismo, né? E da meditação transcendental. Eu acho que foi fundamental na minha vida, né? Faço a meditação até hoje,
né? E eu acho que foi vários e vários fãs do George. Gente que eu nem imaginava que era fã do George. Quando eu fiz 50 anos, eu coloquei, aí estava lá no convite, a foto, a colega minha, é meu preferido também, várias pessoas, né? Ele realmente, e ele toca o mesmo tipo, não é? O mesmo tipo de pessoas, né? Não só pela música, né? Mas também por essa questão da espiritualidade e da maneira como ele se foi, né? Ele preparou os fãs, ele se preparou, né? Tanto foi doloroso, mas foi menos difícil do que a morte do John, né? Era algo esperado, né? Ele fez o possível para não chocar os fãs, né? No final já foi dito que ele já estava na reta final, mas assim, bastante preparado espiritualmente, né? Eu acho que isso também é outra coisa importante, né? Que também devo frisar que é o que aconteceu com Rita Lee, né? Rita Lee preparou a família, se preparou, né? Preparou os fãs para a partida dela. Então, eu acho que isso é uma questão importante no George Harrison. E como foi a recepção da morte do George aqui no Brasil? O do John foi impactante, mas houve o mesmo impacto? Houve, sim. O Jornal Nacional todo o intervalo era uma guitarra, né? Fizeram uma edição, já estava preparada, claro, né? Que ele estava, mas assim, uma repercussão grande na imprensa. Aí eu já era também época da internet, né? E você já sabe como foi no mundo inteiro, né? O Maharishi ainda estava vivo, falou dele, o Ravi Shankar ainda estava vivo, falou dele, né? E vários outros artistas, o Bob Dylan, né? Houve um ano depois aquele Concert for George, né? Dirigido, né, pelo Eric Clapton, e aí que a gente viu realmente unindo questão espiritual com questão material, unindo a Índia e o Ocidente, né, que foi isso, na verdade, que fez a música do George. Eu acho que repercutiu bastante, né, eu achei que nem fosse tanto, né, mas foi contundente, né, na CNN, em várias outras mainstream, né, no Brasil, da imprensa no Brasil e do mundo. Ainda hoje, né, na verdade, ele ficou muito mais por causa da maneira como ele se foi, muito mais ele do que como foi a morte, como foi o caso do John, né? E claro, I love George, yeah, yeah, yeah. Os Beatles falavam de muitos tipos de amor, e especialmente nos primeiros álbuns, são constantes as referências ao amor romântico. I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, All My Lovin', Here, There and Everywhere, It's Only Love. A lista preencheria todo o episódio e ainda deixaria músicas de fora. Taxman, composta por George Harrison, que trata de impostos, definitivamente não é uma delas. Mas foi Taxman que levou Gustavo Fitterman a inesperadamente conhecer a namorada num show da banda Come Together. Eu estava no Benfica, inclusive, lá perto da Praça da Gentilândia, andando assim. Daí eu escuto Taxman tocando e assim, eu não vejo tocar muito Taxman ou Beatles em geral, né, nos bares do Benfica. Acontece, mas é um evento assim que é raro. Então eu parei tudo que eu estava fazendo, não, eu tenho que ir lá no Barbarians. Daí fui ver o show e assim que eu chego, tem uma garota que ela acha que eu sou um garçom, que eu tava todo de preto, né? Eu pareço a farda do Barbarians, né? Eu quero com gelo e tal. Como assim?
Ela, você negação não, a gente começou a conversar e eu vi que ela sabia as músicas, né? E eles tocaram as mais conhecidas, mas também o medley, a questão umas músicas também desconhecidas. Daí a gente trocou contato e através disso, através do... Que ela também contou depois, né? Que ela foi porque era Beatles, que também não é muito comum. Eu vou ver esse show de Beatles. Então, os Beatles nos uniram e a gente se conheceu e hoje a gente está namorando, já tem vários meses. E é incrível como essa paixão não só, como eu disse, me realizou profissionalmente, como também amorosamente. Eu fiquei impressionado que isso aconteceu de forma tão orgânica e de forma tão legal. Que interessante. Gustavo conheceu a namorada num tributo aos Beatles. Já Kaique Falcão levou a namorada para conhecer Liverpool com ele. E ela, que nem gostava tanto assim dos Beatles, começou a gostar e Beatles virou uma coisa deles também. Porque essa viagem para Liverpool, essa viagem com o contexto Beatles, a minha namorada ela não é uma bitomaníaca. Ela não é fã dos Beatles, ela gosta e tal, conhece sim, mas não é. Mas em nenhum momento ela se recusou a fazer todo esse percurso comigo, né? Então a gente fez todo esse rolê de Beatles e ela entrou na onda, ela começou a gostar mais de Beatles, ela se interessou mais, ficou mais fã, e de repente Beatles virou algo nosso, entendeu? De repente Beatles nos remete a essa viagem, nos remete àquele momento, nos remete a primeira vez na Europa, nos remete a primeira vez na Inglaterra. Tudo isso veio por causa dos Beatles, né? Porque se fosse para um outro país, talvez eu não fosse, porque eu não tenho essa ligação. Eu fui para essa viagem lá por causa dos Beatles, porque eu queria conhecer Liverpool, eu queria ir na Abbey Road, eu queria atravessar a faixa de pedestre, entendeu? Então acho que hoje o Beatles tem esse lugarzinho especial na nossa vida. A esposa de Eduardo Neves, guitarrista da Rubber Soul, gostava mesmo era de forró. Mas hoje, esse amor que gerou 2 filhas tem os Beatles como trilha sonora. E eu lembro que a gente tocava numa boate chamada Mr. Charada, que ficava ali na Avenida Dom Luiz, aqui em Fortaleza mesmo, onde nessa boate, de vez em quando a Nora, a Leonora Fernandes, né? Ela dizia, olha, bota aqui o nome do fulano, aí colocou o nome Thaís. Eu achando estranho, o nome é Thaís, não é Thaís, é com E. Tá certo, tudo bem. E toda vez eu colocava lá o nome na lista, Thaís, e ela sabia quem era, tudo bem. E eu realmente não me lembrava dela lá nesse show, né? Mas eu lembro que eu vi uma foto uma vez minha, eu tava até com uma menina, eu era solteiro, né? E ela tava atrás, e eu vi essa foto, e eu com essa moça, e ela atrás olhando e rindo, né? Tudo bem, até isso. Quando foi depois, eu acabei a conhecendo, né? E eu soube que ela é filha da Nora, que tinha terminado um relacionamento e que tava querendo ir pro show. Não, vou acompanhar a mamãe, né? Ela sempre gostou de forró, nunca foi muito de Beatles, mas vou acompanhar a mamãe. E foi. E aí, a partir daí, houve uma aproximação minha e dela, e a gente começou a namorar e pronto. A partir daí, a gente começou a namorar e casamos, estamos aqui casados com 2 filhinhas, né? Júlia e Giovana. Então, acho que a história de amor que eu tenho de Beatles é essa, praticamente, que realmente rendeu, né? Foi um encontro bitomaníaco, apesar dela não ser, na época não era bitomaníaca, achava até Beatles chato, porque né, que a mamãe gosta dessas músicas, e hoje escuta comigo, assiste os filmes, quando eu coloco Beatles ela escuta, ela gosta, ela canta, ela conhece as músicas. Gilvan Moura mal acreditou quando perguntou o nome da mulher com quem trocou olhares ao som de Stand By Me. E estava tocando Stand By Me. A banda local estava tocando Stand By Me. E eu acabei trocando olhares com a mulher, que hoje é minha esposa. Fui conversar com ela e tal. Descobri que ela era da mesma cidade que eu, né?
E quando eu fui perguntar o nome dela era Michelle. E aí eu falei assim, nossa, coincidência louca da vida, né? Eu brinquei com ela, falei, você sabia que os Beatles têm uma música chamada Michelle? Ela falou que sim e tal. Então a gente começou a conversar e hoje ela é minha esposa, né? Então tá aí uma história de amor que eu jamais imaginaria que eu casaria com uma mulher que tivesse a música dos Beatles. As pessoas pensam que é proposital, mas esse tipo de coisa a gente não escolhe, né? Acontece na vida da gente. Durante as entrevistas dessa temporada, percebi um padrão curioso. Muitos filhos e filhas de bitomaníacos carregam no próprio nome uma homenagem afetiva. Minha sobrinha, por exemplo, se chama Júlia, e não é por acaso. Entre esses nomes, um tem lugar especial na história do amor bitomaníaco: Michelle. E foi com esse nome que Gilvan conheceu a mulher que viria a ser sua esposa. Já a Michelle Cronenberg recebeu esse nome das mãos do pai, seu idêneo, que escolheu a homenagem direta à música dos Beatles. E foi ao lado de Tassiano que ela construiu uma história de amor que também carrega a melodia. O meu, no caso, começou pelo meu nome, porque meu pai escolheu meu nome Michelle por causa da música dos Beatles. Então, eu sou Michelle dos Beatles. E escutava Beatles na minha infância, mas aquela coisa bem tranquila, sempre acompanhei. Mas, de fato, eu começar, de fato, mesmo assim, com mais forte, com Beatles e conhecendo bem mais a história deles, foi através do Tassiano, meu esposo, que ele é um bitomaníaco, né? Foi em um show lá no Cantinho do Frango que eles descobriram a The Shout Beatles Celebration. E a partir dali, os Beatles e a banda viraram presença constante, inclusive nos momentos mais delicados. Foi mais ou menos na época que eu tive o diagnóstico de câncer de mama, então se tornou uma parte muito importante também para mim acompanhar The Shout, né, no momento que para mim foi mais delicado passar por esse momento, né, em final de 2023 e começo de 2024, e ter vocês, poder acompanhar e estar ali no fã-clube. Quando tinha alguma coisa que eu tava bem, eu digo, não, vamos, bora, a gente vai e vamos curtir, porque era um momento que realmente, assim, eu podia esquecer um pouco do que estava acontecendo para só mesmo ali curtir e cantar e me emocionar com Beatles, com The Shout tocando, cantando ali. E foi muito marcante, assim, para mim mesmo, falando pessoalmente, né? E ainda ganhei homenagem. Ganhei Michelle, tocada pela banda, que foi muito lindo, foi muito emocionante para mim. Nunca tinha ganho, assim, uma homenagem dessa forma. Então, The Shout realmente tá na nossa vida agora... Pra ficar. Pra ficar mesmo. É muito, muito, muito amor por cada um. A gente fez questão de tocar Beatles para Michelle no dia que ela tocou o Sinal da Vitória, que marca o fim do tratamento de quimioterapia. Você pode conferir essa foto no acervo de imagens, cujo link está na descrição do episódio. E além de Michelle e Tassiano, os shows e edições do Café com Beatles, que sempre contam com a presença dos gritinhos e gritinhas, também aproximaram outro casal. Eu conheci o meu amor Diego Ferreira, que me apresentou a The Shout. Estávamos sedento por um show, nos tornamos amigos antes de tudo. Nossas saídas eram sempre cheias de conexão, cada vez mais, né?
E aí o fã-clube, ele veio para, digamos assim, nos conectar mais. Nos conectou mais ainda. Uma pessoa que é muito especial para mim, que eu tenho um grande carinho. O ouvinte pode achar esquisito que um tributo aos Beatles tenha um fã-clube. Eu explico. Quando transformamos minha banda de rock clássico, Jamie e o Rock and Roll, na The Shout Beatles Celebration, já tínhamos um pequeno grupo de pessoas que nos acompanhavam nos shows. Mas quando o repertório se especializou em Beatles, ainda mais pessoas se identificaram com a ideia de uma formação diferente e com a nossa disposição em nos encontrarmos com as pessoas que tão carinhosamente cantavam, dançavam e se emocionavam com a mesma banda e com os mesmos valores que tornam essa a maior banda de todos os tempos. O fã-clube nasceu da vontade de pessoas que gostam de Beatles de se reunir virtualmente e, aos poucos, fomos nos encontrando mensalmente através da expansão de percepção de que tínhamos muito a falar, muito a trocar presencialmente. A gente entendeu que precisava se encontrar em volta do amor aos Beatles. Tu teria uma história de amor para me contar que tivesse os Beatles atravessado? Todas as manifestações de amor são bem-vindas. Mas todas as histórias são de amor. É verdade. Todas as histórias são de amor. E sim, já tive namoros em que os Beatles tiveram um papel maior. Inclusive mandei recados de amor pelo Frequência Beatles na época. Mas eu acho que se eu fosse pensar numa história de amor que tem a ver com os Beatles hoje, assim, para contar, eu acho que a música em que eles falam de amizade, de um amor expandido, acho que seria essa, né? Que é A Day in the Life e With a Little Help from My Friends. E We Can Work It Out. Mas se for olhar, tem várias, né? Então é isso, eu acho que os Beatles, quando eu vejo alguém com a camisa dos Beatles em algum lugar, é como se um tipo de insígnia, de marca, de você também esteve naquele lugar, como se os Beatles fosse de fato um lugar onde a gente pode sempre voltar e perceber algo novo, ou se sentir bem, ou encontrar alguém, ou reencontrar alguém, se conectar com alguém. Qualquer mensagem que você quiser deixar, qualquer coisa que você quiser falar. All you need is love. Tinha um postal que eu fazia que era All weed is love. E a galera comprava e pouca gente notava. E eu nem fumo, viu? Se conectar. Chakra cardíaco, relacionado à voz, ao ar e, sobretudo, à capacidade de amar. No próximo episódio da primeira temporada do podcast Beatlemania Cearense, conversamos sobre o legado da Beatlemania no Ceará, no Brasil e no mundo.